Ei, galera, tudo bem? Olha, a pior fase, né, de todo projeto é o meio. Porque no meio é onde a gente ainda não sabe se vai dar certo, né? Então a gente tá naquele quase, né? Ou quase dando certo ou quase dando errado. E o quase, ele gera muita ansiedade. É angustiante você viver um quase. Mas olha essa palavra que encheu meu coração. Lucas 5. Não sei porquê, mas eu gosto desse livro, gente. Lucas 5 vem contando uma história que Jesus chega e tem uma galera que tinha acabado de vir de uma noite de trabalho de uma pescaria. E Jesus, ele entra em um desses barcos e começa a conversar com a galera, ensinar. Jesus era do povo. Jesus, se fosse atualmente, Jesus era totalmente Bangu. Ele era do povão. E ele tá conversando com a galera e ele fala para Pedro, Pedro, lança a rede. Mas aí Pedro olha para ele, não querendo desobedecer, aquela figura de mestre. E aí ele fala, olha, Senhor, eu trabalhei a noite toda e eu não pesquei nada. Eu tô muito cansado. Gente, ficar em alto mar a noite toda. E eu imagino que o barco de Pedro não era um barco sensacional, né? E imagine ficar naquela marola lá do barco e naquela maresia a noite inteira, sem dormir. Então ele fala para Jesus, ele fala, olha, eu tô muito cansado, eu trabalhei a noite toda, eu não tive resultado. Mas, como o Senhor tá falando, eu vou continuar. A palavra que eu quero falar para você hoje é, continua. O que Jesus estava falando para Pedro era isso. Acredita, menino. Acredita. E Pedro fala, sobre a sua palavra eu vou lançar. Pedro estava dizendo assim, olha, como o Senhor está falando, eu vou fazer. Mas que eu acredite, mesmo que você não acredite, eu espero que você tenha alguém do teu lado que te motive e que acredite em você. Porque foram pessoas que acreditaram na minha vida, que me fizeram não desistir, de fazer faculdade, mesmo trabalhando o dia inteiro. Tinha vezes que eu chegava na aula e eu não aguentava. Quantas vezes você não aguentou? Comenta aqui. Quantas vezes? Quantas vezes você já não estava aguentando e alguém falou, acredita, menina, acredita, menino. Jesus fala isso para Pedro e Pedro lança a rede. E quando ele lança a rede, a Bíblia diz que ele pegou tanto peixe, que a rede estava quase se rompendo. E aí ele olhou para o pessoal que estava no outro barco, os amigos dele, e falou, gente, vem me ajudar. Pedro também é um amigo gente boa, né? Porque Pedro começou a ganhar a bênção e chamou os outros, né? Porque tem gente que o barco vai afundar, mas não vai chamar o vizinho para compartilhar a bênção, né? Pedro chama. Eles enchem os 2 barcos. E aí esse é o versículo que eu quero compartilhar com você. Foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Eu falei 2, mas realmente acho que tinha mais barca aqui, tinha mais galera aqui. Quase iam a pique. Tá entendendo? Quase morreu, quase parou, quase faliu, quase se suicidou. Quase tudo deu errado. Não se desespera com esse quase, não. Quase, 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 quase. O quase de hoje não determina o fim de amanhã. O fim dessa história não para nesse quase. Quase que o barco virou. Mas não virou. Atracaram lá o barquinho deles e desceram com a maior pesca da vida deles. Esse quase não é o seu fim. Todo quase antecede uma história de sucesso para ser contada. Creia nisso. Acredite nisso. Pedro trabalhou a noite inteira e não aconteceu nada. Mas no outro dia, ele viveu a maior história da vida dele. Hoje, você pode estar nesse quase. Hoje você pode estar pensando que nada mudou, nada acontece, nada dá certo. Parece que tudo dá errado só para você. Reaja a isso. Amanhã reserva o pós-quase. E o pós-quase vai ser incrível. O pós-quase vai virar história.
E esse pós-quase vai impactar outras vidas. Acredita, menina. Acredita, menino.